esqueça. Então, nós estamos gravando a aula a partir de agora, né? Então, o experimento de hoje é velocidade do som em metais, que a gente vai fazer, entre aspas, né? O tema desse experimento é medir a velocidade do som em dois metais diferentes. De novo, né? Um experimento muito bonito, é uma pena que a gente não possa fazer isso de verdade, né? Vocês estão vendo a tela certa aí? Espero, né? Aula 5, velocidade do som em metais. Então, a gente vai medir a velocidade do som, dois metais diferentes. Som, não sabe intuitivamente o que é, né? Mas assim, é uma onda mecânica longitudinal, ou seja, são vibrações de um meio material, vibrações longitudinais. A direção de vibração, que eu quero dizer com uma vibração longitudinal, uma onda longitudinal, é que a direção em que as moléculas do meio estão oscilando é a mesma direção de propagação da onda. Eu pesquei um exemplo aqui na internet, vou mostrar para vocês aqui um GIF, vou copiar e colar aqui, para dar uma ideia melhor do que é uma onda longitudinal, né? Isso aqui é um pulso longitudinal. O crédito ficou um pouco fora, mas está aqui. Ó. Tirei dessa página aqui da internet. O que vocês estão vendo aqui, essas linhas, né, verticais e horizontais estão representando um meio material, pode ser o ar, por exemplo, as moléculas do ar. Se elas estão paradas, as moléculas do ar estão lá paradas, aí eu dou uma pressão aqui, aumento a pressão nesse ponto e aí gera um pulso que se propaga. Né? Olha lá vai o meu pulso, se propaga. Presta atenção no que acontece na hora que ele chega no final aqui. Você vê que dá uma reflexão? Ele volta um pouco, ele reflete um pouco, porque ele encontrou um limite, um limite de separação entre esse meio representado pelas linhas verticais e horizontais e esse meio que não tem nada. Né? Então, a onda volta ao encontrar uma superfície de separação entre dois meios. Isso é importante para o nosso experimento que a gente vai fazer hoje. Outro exemplo que eu peguei da internet, um outro GIF aqui, esse tem duas ondas, ó, uma longitudinal, vou botar ele mais para cá. Isso aqui é uma mola, né? Tem uma mãozinha aqui, né? Segurando. Ó. Se a mãozinha mexe a mola para cima, eu gero um pulso que se propaga para a direita aqui, e a direção de vibração desse pulso, no primeiro exemplo lá, era uma direção perpendicular à direção do movimento. Olha lá, a mão está levantando esse pedaço da mola, né? Ou seja, eu provoquei uma perturbação na mola, se eu deixá-la seguir, não segue direito do jeito que eu quero, vou deixar correndo aqui. Né? Tem duas formas de eu fazer essa onda nesse meio. O meio aqui, nesse exemplo de baixo, é a mola. Né? Eu gero uma onda transversal, né, que se propaga ao longo da direção esquerda para a direita, mas está oscilando para cima e para baixo, ou posso gerar também uma onda longitudinal, como a do exemplo de cima, né? Na onda longitudinal, eu vou provocar uma perturbação na direção esquerda-direita, e aí eu tenho uma onda que se propaga, uma perturbação que se propaga no meio, vibrando, é uma oscilação que ocorre na mesma direção de propagação da onda. Longitudinal, né? As moléculas estão vibrando na mesma direção de propagação da onda. Transversal, elas estão vibrando na direção perpendicular à direção de propagação, que é da esquerda para a direita. Bom, o som é uma onda mecânica significa uma vibração mecânica, né? São coisas, moléculas, né, que estão vibrando, oscilando à medida que o tempo passa, e ela é uma onda mecânica longitudinal. Normalmente a gente chama de som, né, essa onda mecânica que está no ar, as moléculas de ar vibram, né, com uma certa frequência, aí chega no ouvido, né, coloca o tímpano para vibrar, o tímpano, essa molécula, essa membrana que tem dentro do ouvido, né, ela vibra e transforma essa vibração em pulsos elétricos que o cérebro interpreta como a sensação que a gente tem como som. Mas a onda mecânica não precisa ser no ar, não? Pode ser em qualquer meio material, pode ser no metal, por exemplo, que é o que a gente vai medir aqui hoje. Eu não vou fazer a teoria completa disso aqui, mas a gente pode calcular, usando mecânica pura, né? A gente pode calcular
qual que deve ser a velocidade dessas ondas longitudinais se propagando em um meio material. A gente chega numa... É um cálculo um pouco mais complicado, porque, em princípio, eu tenho que fazer um cálculo tridimensional, né? Mas a gente chega numa expressão que é assim, a velocidade é a raiz quadrada de uma certa grandeza, que eu vou chamar aqui de y, que está relacionada com a elasticidade do meio material, assim, quão difícil é você esticar o meio, quão difícil é você afastar uma molécula desse meio material da outra, dividido por uma outra grandeza, que eu vou chamar de ρ, que mede a inércia daquele meio material que eu vou colocar para vibrar, né? A resistência que ele tem para vibrar. Esse Y aqui é o que se chama o módulo de Young. Cada material tem um módulo de Young característico, mede a elasticidade do meio. E o ρ aqui é a densidade volumétrica, é a quantidade de massa que eu tenho por unidade de volume desse meu meio material. Não sei se vocês estão lembrados da expressão que vocês usaram no experimento passado. No experimento passado, a gente estudou ondas mecânicas também transversais em uma corda, né? E a expressão para uma corda, aí não são ondas longitudinais, então eu vou deixar claro aqui, para uma onda em uma corda, ondas transversais, uma onda transversal em uma corda, a gente chega em uma expressão, que é a que vocês usaram no experimento passado, que era assim, a velocidade das ondas era a raiz quadrada da tensão na corda. A tensão é uma grandeza que está relacionada com a elasticidade da corda, com a dificuldade que eu tenho de tirar a corda, as moléculas da corda da posição de equilíbrio. Então, corresponde ao módulo de Young aqui. E aqui embaixo, eu tinha a quantidade de massa por unidade de comprimento da corda, né? Que corresponde a essa quantidade de massa por unidade de volume. Então, é uma expressão similar. Essa forma aqui de velocidade de uma onda é raiz quadrada de uma grandeza que me mede a elasticidade do meio, dividido por uma outra grandeza que me mede a inércia do meio. Isso é geral para ondas, tá? A gente pode chegar nessa expressão usando equações da mecânica, mas não vou fazer isso, não. O que eu vou fazer é analisar essa expressão, que é o que a gente vai usar. Não vai usar, não, né? Nós vamos medir diretamente e não vamos comparar a nossa medida com a expressão teórica, não. Porque aí a gente ia ter que medir a densidade do metal, ia ter que medir o módulo de Young do metal, e medir o módulo de Young dá um certo trabalho. De tensão na corda, tranquilo, né? Mas medir o módulo de Young de um metal qualquer não é difícil, não, mas dá um pouco mais de trabalho. Bom, no nosso caso, né, a gente quer medir som, velocidade dessas ondas longitudinais, que a gente está chamando de som, em metais, né? Velocidade do som no ar, a gente conhece, né? Para o ar, a densidade do ar é alguma coisa da ordem de 10 elevado a 0, né? Então vou colocar 1 mesmo, com frescura. 1 quilograma por metro cúbico. O ar tem uma densidade, qualquer gás, né? Qualquer gás tem uma densidade bem baixa. Então, isso é, claro, em condições normais de temperatura e pressão. Pressão atmosférica, temperatura de 20 graus Celsius, né? O ar tem uma densidade de 1 quilograma por metro cúbico. E o módulo de Young do ar vai parecer grande para vocês, mas é baixo. O módulo de Young do ar é alguma coisa como 10 a 5 newton por metro quadrado. É unidade de pressão. O módulo de Young é uma unidade de pressão. Então, isso aqui implica que a velocidade do som no ar, né, vai ser da ordem, estou colocando a ordem, que esses números aqui são números aproximados, né, a ordem de grandeza só. Vai ser da ordem do módulo de Young do ar, que é 10 a 5, dividido pela densidade, que é 1, né? Isso aqui vai me dar um valor em metros por segundo, depois que eu tirar a raiz quadrada. Isso aqui, então, dá a raiz quadrada de 10 elevado a 4. Não, 10 elevado a 5, né? Posso colocar uma forma mais legal aqui, ó. Vai ser a raiz quadrada de 10 vezes 10 a 4.
que eu estou colocando essa forma? Porque 10 a 4 eu sei qual a raiz quadrada. Né? A raiz quadrada de 10 a 4 é 10 a 2. E raiz quadrada de 10 é mais ou menos 3, né? 3 vezes 3 dá 9. Então, 3, qualquer coisa vai dar 10. Então, isso aqui é da ordem de 3 vezes 10 a 2 metros por segundo. Olha eu esquecendo de colocar as unidades aqui no meio. Não? Que dá o 300 metros por segundo, né? Que a gente está acostumado. Tenho certeza que vocês já encontraram esse valor aí. A ordem de grandeza da velocidade do som no ar. Em um metal, metais, tipicamente, vou especificar qual que é metal. Um metal, tipicamente, a densidade é muito maior, né? Eu tenho as moléculas mais compactadas por unidade de volume. Então, um metal tem uma densidade da ordem de, não de 1, mas de 10 a 3, da ordem de 1.000 quilogramas por metro cúbico. E o módulo de Young de metais é muito grande, é alguma coisa da ordem de 10 a 11 newtons por metro quadrado. É muito maior que o do ar, né? 6 ordens de grandeza maior do que o do ar. Por quê? Porque as moléculas em um gás, elas interagem muito pouco, a ligação entre elas é pouco, é fácil você deslocar uma molécula em relação à outra. Mas em um sólido, essas moléculas estão fortemente ligadas. Se você quer deslocar uma da posição de equilíbrio, as outras moléculas que estão ligadas nessa que você está desligando, que está deslocando, elas vão segurar a molécula fortemente, né? Então, a força restauradora é muito grande em um metal. Né? Tentar tirar uma molécula da posição de equilíbrio dá trabalho. Então, a velocidade do som, estou fazendo isso para estimar a velocidade do som em metais, para ver, a gente está querendo medir isso, né? Então, vamos ver que tipo de problema que a gente vai enfrentar. A velocidade do som no metal é da ordem de 10 a 11 sobre 10 a 3 metros por segundo. Isso aqui é uma coisa que vai dar 10 a 11 sobre 10 a 3, dá raiz quadrada de 10 a 8, né? Legal que 10 a 8 eu também sei tirar a raiz quadrada, dá 10 a 4. Isso aqui dá 10 a 4 metros por segundo, o que são da ordem, né? Isso aqui é da ordem de 10 quilômetros por segundo, né? 10 a 3 ali são quilômetros, então dá 10 a 3 quilômetros por segundo. Quer dizer, em um segundo, a onda no metal, o som no metal, anda 10 quilômetros em um segundo. 10 quilômetros por segundo. Bom, isso dá uma ideia, estou fazendo esse cálculo aproximado para ter uma ideia do tipo de problema que a gente vai ter, né? Velocidade, todo mundo sabe, é distância sobre tempo. Se eu quero medir uma velocidade, o jeito mais fácil de medir a velocidade dessa coisa é medir qual a distância que ela anda num certo intervalo de tempo. Eu meço, ela vai andar 1 quilômetro em quanto tempo? Eu meço esse tempo. Só que como essa velocidade aqui é muito alta, a velocidade que a gente está tentando medir é da ordem de alguns quilômetros por segundo. Então, se eu falar assim, 1 segundo é um tempo que eu consigo medir com um cronômetro aqui. Vou gerar um pulso de som no metal, né? Dou uma batida no metal, eu gero um som nesse metal, eu gero uma vibração mecânica no meu metal, ela vai deslocar. Só que ela vai andar 10 quilômetros no tempo de 1 segundo. Eu tenho que arrumar um pedaço de metal homogêneo, todo igualzinho, né? De 10 quilômetros de comprimento, bater nessa ponta de cá, não vai dar tempo de eu correr lá para o outro lado para ver, né? Vou ter que colocar uma outra pessoa nesse ponto lá, sincronizar o meu cronômetro com o dele, é complicado. Uma outra opção é eu pegar um pedaço de metal menor, digamos, de 1 metro, né, que eu consigo ver as duas pontas aqui, e medir o tempo que o som leva para percorrer esse 1 metro. Mas vai ser um tempo da ordem de milissegundos, né, de 10 a menos 3 segundos, né, dada a velocidade alta. Então, eu preciso de ter um jeito de medir tempos muito curtos. Não dá para fazer isso com um cronômetro manual, né? Pegar um cronômetro lá, pega um martelo, pum, bato na ponta do metal, né? Disparo o cronômetro ao mesmo tempo e vejo, paro o cronômetro na hora que o pulso de som chegou lá do outro lado. O jeito que eu vou detectar que ele chegou do outro lado tem várias maneiras, mas dá para você ver que isso não vai funcionar, né? O tempo de reação de uma pessoa
digamos, normal, uma pessoa que tem um tempo de reação rápida, o tempo de reação vai ser da ordem de 0,2 segundos, né? Ou seja, 200 milissegundos. A gente pode medir isso, né? Não sei se vocês já fizeram essa brincadeira, deixa eu achar uma régua aqui. É uma brincadeira para medir tempo de reação que dá para medir com uma precisão razoavelmente boa. Você faz o seguinte, você precisa de 2 pessoas para fazer isso. Você vai, pega uma régua, tá? Pede essa pessoa para segurar a régua e você coloca o seu dedo numa posição aqui, na posição de 5 centímetros, 10 centímetros, digamos aqui. Coloco aqui meu dedo na posição de 10 centímetros. Aí, bem pertinho, mas sem encostar na régua. Aí a pessoa que está te ajudando solta a régua sem te avisar e você tem que segurar a régua, como sou eu mesmo que estou fazendo. Meu tempo de reação é muito rápido, né? Mas, normalmente, você vai segurar a régua, o tempo que você leva para ver, a régua começou a cair, tem que apertar meu dedo, né? Aí você vê, mede a distância que a régua caiu, né? Só medindo a distância que a régua caiu. Você sabe o tempo que passou, né? Pela distância que caiu. O ponto que você pegou a régua, você vê a distância na régua em que ela caiu. Então, daí você calcula, usando cinemática simples, você calcula o seu tempo de reação. É um jeito simples, legal e razoavelmente preciso de medir o tempo de reação. Já fiz essa brincadeira, até assim, você mede o seu tempo de reação quando você está cansado, final do dia, ou mede o seu tempo de reação quando você está bem descansado, tranquilo, relaxado, varia da ordem de 100, 200 milissegundos, tá? De um para outro. Interessante. Brincadeiras que físicos ficam fazendo para passar o tempo. Muito bem, mas então, nosso problema, vamos voltar ao nosso problema lá. Eu quero medir um tempo muito curto, da ordem de alguns milissegundos, dezenas de milissegundos, digamos, né? Então, nós vamos usar um macete interessante para fazer isso, que é um capacitor. Eu posso usar um cronômetro eletrônico, posso usar um sensor eletrônico, né, como tipo a gente fez no primeiro experimento, mas a gente pode montar um circuito simples com um capacitor e usar o tempo de descarga do capacitor como relógio. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, tá? Bom, vocês devem ter visto isso no roteiro do experimento, né, no vídeo. Vou tentar deixar isso um pouco mais claro. Vou pegar um capacitor, tá? De capacitância C. O capacitor é representado num diagrama de circuito elétrico, né, por 2 traços paralelos, como se fosse um capacitor de placas paralelas. Aí eu ligo um fio nele aqui, né, lá em cima, ligo outro fio aqui embaixo, vou ligar isso numa bateria, eu carrego o meu capacitor. A bateria tem tensão V0, eu vou estabelecer uma diferença de potencial V0 aqui entre as placas do meu capacitor. Enquanto ele está carregando, circula uma corrente no circuito, não? Depois que ele já está carregado, essa corrente para. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é carregar o meu capacitor. Depois, agora, eu vou descarregar o capacitor. Para descarregar o capacitor, vou fazer um outro circuito agora, para representar a descarga do capacitor, vou desenhar de novo. Eu vou tirar a minha fonte do circuito, não? E vou ligar o capacitor num resistor de resistência elétrica R. Resistor é representado no circuito elétrico por esse zigue-zague aqui, né? Não tenho mais fonte no circuito. Eu troquei a fonte por um resistor, né? E o capacitor estava inicialmente com tensão V0. O que vai acontecer? Não? Quando eu carreguei o capacitor, eu coloquei cargas positivas, não? Nessa placa aqui de cima do capacitor e aqui embaixo cargas negativas. O que a fonte faz, né? A gente pode pensar nisso, o que a fonte faz é tirar cargas positivas dessa placa e levar elas para outra placa. Ela faz um trabalho sobre a fonte, né? Bom, então, na descarga, aparece uma corrente elétrica no sentido contrário. As cargas positivas que estão acumuladas aqui nessa placa do capacitor, elas começam a voltar para outra placa do capacitor, né, para equilibrar as cargas de novo. Aparece uma corrente I que está circulando aqui nesses fios, né, nesse sentido. Bom, eu posso escrever a equação desse circuito aqui usando... Posso usar as leis de Kirchhoff, né? Posso usar só equilíbrio de tensão, né? A tensão aqui no capacitor, a diferença potencial nas placas do capacitor tem que ser igual à diferença de potencial
aqui no resistor, em qualquer instante do tempo, né? A tensão no capacitor, VC, tensão no capacitor, tem que ser igual à queda de potencial no resistor. Né? No capacitor, eu tenho, se ele tem carga Q e capacitância C, o VC, a diferença potencial plástica do capacitor, é a carga dividido pela capacitância. Essa é a equação que define o que é capacitância, né? É a constante que relaciona a carga no capacitor com a diferença de potencial nele. Então, Q sobre C tem que ser igual à queda de tensão no resistor, que é I, a corrente está circulando no circuito, vezes o valor da resistência, que C igual a IR. Só que o I aqui é negativo, ele está fluindo no sentido contrário, né? O I, na verdade, eu posso escrever em termos dessa carga aqui como sendo menos a variação da carga no tempo. A carga no capacitor está diminuindo com o tempo, então a corrente é menos o tanto de carga que passa por unidade de tempo aqui. Tá? Então, eu posso escrever essa equação aqui em termos de carga só. Né? Vou levar esse menos dq dt ali, tá? Infelizmente, vou ter que mudar de página. Eu tinha uma equação que era assim, Q sobre C, aí eu repito ela aqui, né? Q sobre C é menos dq dt, que é a corrente que está passando no circuito, né? Vezes a resistência. Vou reorganizar essa equação, ó, dq dt. Né? Vou passar o R para lá. Passei isso para o lado de lá, dq dt, mais passei o R ali para baixo, vai ficar 1 sobre RC, vezes Q, isso é igual a zero. Fui rápido demais? Não dá para ver isso aqui, né? Passei o R ali para baixo, com Q sobre RC, que está aqui, né? Aí passei esse termo dq dt para o lado de lá. Na verdade, posso colocar numa forma mais legal ainda, que é assim, ó, dq dt, que aí fica fácil. Isso aqui é uma equação diferencial, né? Vocês já devem ser assim, experts em resolver equação diferencial. Mas não precisa, não. Olha só. Essa aqui é uma trivial de resolver. dq dt, eu vou passar isso de volta para o lado de lá. Vai ser menos 1 sobre RC, né? Passou para o lado de lá trocando sinal, vezes Q. Quer dizer, a função Q em função do tempo, Q, carga, é uma função do tempo. A carga em função do tempo no capacitor é uma função tal que a derivada dela com o tempo, é igual à própria função multiplicada por uma constante, tá? Negativa. A derivada primeira é a própria constante. A função que tem essa característica é exponencial, a derivada dela dá ela mesmo, né, vezes uma constante. Então, a solução dessa equação, simplesmente sabendo de propriedades de exponencial, eu sei resolver essa equação aqui. Ó. Isso aqui vai dar menos essa constante aqui, né, menos 1 sobre RC, vezes o tempo. E aqui na frente eu posso colocar uma outra tensão, que eu vou chamar de Q0, né? Voltando do zero, estou pulando aqui. Tá? Q0, por que eu estou chamando de Q0? Porque isso aqui vai ser o valor da carga no instante tempo t igual a zero. Quando nessa equação aqui eu fizer o tempo ser zero, o instante tempo inicial, né, o instante tempo zero, quando t igual a zero, essa exponencial dá 1. Então, a carga em t igual a zero é o valor Q0. Tá? E a carga cai exponencialmente no tempo, né, naquele circuito. Vamos voltar atrás e ver o circuito aqui, né? Eu liguei o resistor, coloquei o capacitor em curto através dessa resistência. Né? Então, a carga flui da placa positiva para a placa negativa, não? Anulando, diminuindo com o tempo, e ela diminui exponencialmente com o tempo. E a taxa em que ela diminui exponencialmente com o tempo depende do valor da resistência e do valor da capacitância. Carga é uma coisa difícil de medir, né? Corrente é mais fácil de medir. Então, ou voltagem, né? Diferença de potencial. Na verdade, a diferença de potencial é mais fácil de medir ainda. Para chegar na diferença potencial, para chegar numa equação com a diferença potencial, basta eu dividir esses dois termos aqui por C, pela capacitância. Se eu dividir carga por capacitância, é a diferença de potencial, né? No capacitor. Então, isso aqui ó, me dá uma equação que é a diferença de potencial no capacitor em função do tempo vai ser a diferença de potencial no instante zero, vezes a exponencial de menos
vou deixar assim, 1 sobre RC vezes o tempo. Isso me diz como que a diferença de potencial nas placas do capacitor muda com o tempo quando o capacitor está descarregando. Ela diminui exponencialmente, no instante tempo t igual a zero, o valor era V0, né, porque a exponencial vai dar 1. Depois, no instante de tempo qualquer, ela está caindo exponencialmente, está caindo numa taxa que depende de R vezes C, do produto da resistência com a capacitância. É essa equação que a gente vai usar para fazer a medida do tempo. Tá? Nós vamos fazer uma montagem, agora eu vou partir para a montagem experimental. Nós vamos fazer uma montagem que me permite medir o tempo em que um pulso de som percorre uma barra de metal através da descarga de um capacitor. Então, deixa eu desenhar a montagem que a gente vai fazer. Nós vamos pegar um capacitor, cuja capacitância eu conheço. Eu vou pegar um capacitor aqui, cuja capacitância eu conheço. Vou ligar um fio de um lado e de outro nele. Aí, vou ligar esse capacitor num resistor. O resistor está feio para danar, mas é um resistor, tá? Esse resistor. Aí, do outro lado do resistor, eu vou ligar através de um fio, eu vou ligar isso aqui numa base de metal. Não é esse metal aqui que eu quero medir a velocidade do som, não. Isso aqui só funciona como um contato elétrico. Carrego o meu capacitor, ok? Então, carrego o meu capacitor com uma diferença de potencial inicial V0. Ele não está conectado para descarregar, ele não vai descarregar, ele vai ficar com esse V0 aqui. Na verdade, ele não fica com V0, porque sempre tem fugas nesses circuitos, tem fuga até através do ar mesmo. Né? Passa aqui, ou sei lá, tem fuga para todo lado. Então, a tensão acaba caindo com o tempo. Esse capacitor está montado numa base, né, que a princípio é isolante, mas não é um isolante perfeito, então tem uma correntezinha que circula aqui. Se você deixar ele aqui, sair para tomar um café, aliás, tem um café aqui, vou tomar um café. Saio para tomar um café e volto, a tensão já diminuiu, não é mais V0, é um pouco menor que V0. Mas ok, então a gente não pode distrair muito para fazer essa medida, não precisa sair correndo para fazer, mas eu tenho que montar, carrego o capacitor, coloquei a tensão V0 e começo a medir. Não vou sair para tomar um café, não. Vou começar a medir. Como é que eu vou medir? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ligar um outro fio aqui nesse ponto aqui do circuito, eu ligo um outro fio, mas vou ligar ele numa barra. Tem uma coisa aqui que parece uma barra, deixa eu copiar ela. Deixa eu ver se ela vai ficar legal. Isso aqui é a barra de metal que eu quero medir a velocidade de som, tá? Deixa eu apagar esse C aqui, ó, e passar ele para o lado de lá, para a minha barra poder caber aqui do lado, né? Então, ó, C aqui é a capacitância desse capacitor. Mas do outro lado do capacitor, eu liguei um fio, liguei na ponta dessa barra de metal. Esse aqui é o metal. Isso aqui é uma cor de caneta que deve ter por aqui em algum lugar, essa de cá. Ó. Esse aqui é o meu metal no qual eu quero medir a velocidade do som. Tá? Ele está suspenso, eu estou segurando ele ali um pouco acima da minha base de metal. Ok? Da minha base aqui, que é o contato de baixo. Por enquanto, o capacitor não vai carregar, desprezando fugas e etc. Será que eu consigo copiar todo esse desenho aqui? Porque agora eu vou deixar a barra encostar no metal. Deixa eu copiar. Posso copiar tudo isso aqui, depois eu me viro. Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu afasto isso para o lado de cá. Vou desenhar a segunda situação. Por enquanto, estou do mesmo jeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Se eu encostar essa barra aqui lá embaixo, na base, no contato de baixo, o fio ali tem que vir junto. Né? O fio está ligado, está conectado aqui nessa ponta. Ó. Esse fio aqui está conectado aqui na ponta da barra. Vou desenhar o fio de novo. Ó. Quando eu faço isso, quando eu encosto o metal aqui, aí o capacitor vai poder descarregar, porque agora vai circular uma corrente aqui, né? Se essa placa aqui de cima, que era positiva, agora eu fechei o circuito, circula uma corrente aqui. Ó. A corrente passa por esse fio aqui em cima, atravessa o resistor, né? Ó, vem a corrente por aqui, passa por esse fio aqui embaixo, passa pela base, que é um condutor, é feita de metal, sobe pela barra de metal e fecha o circuito aqui. Eu descarrego o capacitor durante o tempo que essa barra de metal está encostada nessa base.
Ok? Então, o que consiste o experimento? Se eu segurar a barra de metal em cima dessa base metálica aqui, pertinho, mas não está encostando ainda, aí eu solto ela, na hora que eu solto ela, ela bate na base. A barra faz uma força sobre a base, ela empurra a base para baixo, a base faz uma força sobre a barra, né? Essa força gera um pulso na barra, esse pulso sobe pela barra até a extremidade de cima, né? Então, eu vou gerar um pulso de som, uma onda de som aqui, ó, um deslocamento das moléculas da barra que vai se propagar para cima. Ele sobe, né? Quando ele chega nessa face de cima aqui, ele é refletido, igual aquela figura que eu mostrei no começo da aula, né? No pulso, um pulso longitudinal se propagando no meio material. Ele desce de novo. Quando ele chega aqui embaixo, esse deslocamento, né? Chega aqui embaixo, ele vai empurrar a base empurra, essas moléculas estão empurrando ela, a barra pula de volta. Isso a gente vê, né? Quando você deixa cair um objeto no chão, ele pica de volta, né? Você deixa cair uma coisa qualquer no chão, pode ser uma bola, né? Pega uma bola que é fácil que ela deforma mais, né? Então ela pica mais alto. Você solta uma bola no chão, ela bate no chão e quica de volta. Por que ela volta? Já se perguntaram isso? Ela volta por causa disso, né? Porque quando ela bate no chão, ela empurra o chão empurra ela, deforma a bola fica deformada, essa deformação se propaga, vai no topo da bola, volta, a bola empurra de novo o chão, né? E o chão empurra ela para a volta, ela pica de volta. Então, a ideia do experimento é o seguinte: durante o tempo em que a barra fica, vou escrever isso que isso é importante, durante o tempo que eu vou chamar de TC, tempo de contato, é o tempo em que a barra fica em contato com a base. Durante o tempo TC em que a barra fica em contato com a base, o capacitor vai descarregar. Essa é a ideia a usar aqui. Então, durante esse tempo TC, né, a barra está em contato com a base. E durante esse tempo TC é o tempo que o pulso de som leva para sair daqui da base da barra, subir até o topo dela e descer de volta. O pulso percorre o comprimento da barra 2 vezes. Né? No tempo TC, o pulso de som percorre 2 vezes o comprimento da barra. Né? L aqui é o comprimento da barra. Pronto, eu tenho um jeito, então, de medir velocidade aqui. Né? Eu meço o comprimento da barra, o L, né? Meço o comprimento da barra, meço o tempo em que o capacitor descarregou. Como que eu meço o tempo que o capacitor ficou descarregando? Basta usar aquela equação que a gente achou para a tensão no capacitor. Eu meço a tensão inicial, né? Deixo a barra bater, a barra bate e volta, meço a tensão no final, depois que a barra bateu. Eu tenho que segurar a barra de volta, não posso deixar ela bater 2 vezes, não. Né? Durante o tempo TC, o capacitor vai ter descarregado de V0 E a menos 1 sobre RC TC. Se eu sei o V0, né? Sem o valor da resistência, sem o valor da capacitância, medindo o valor da tensão final, eu sei o valor do tempo em que o capacitor ficou descarregando, o tempo que a barra ficou em contato com a base, o tempo que o pulso de som levou para subir e descer a barra, o tempo que o pulso de som levou para percorrer a distância 2L. Então, eu sei a velocidade do som. A velocidade do som vai ser 2L dividido pelo tempo TC. Então, tudo que a gente tem que fazer é medir esse tempo TC aqui. Tá? Fazer uma medida só, dar uma batida só e medir, te dá um resultado. Sim, mas a incerteza vai ser grande. O melhor é fazer a medida várias vezes.
Né? Então, tem várias formas de fazer isso. Uma das formas que foi feita lá no vídeo, né, é isso. Eu vou deixando, eu anoto o valor da tensão inicial, né? Então, eu anoto o valor da tensão inicial, vou chamar de VI, tá? Medida em volts. Vou fazer uma tabela aqui. Aí acho lá um valor, que sei lá quanto. Por exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo. Não é esses dados que vocês vão usar, não. Exemplo, não use esses dados. Os dados vou mostrar daqui a pouco. Deixo a barra cair uma vez, não? Deixo a barra cair uma vez, então vou colocar aqui batida 1, não? Vou colocar aqui do lado, né? O número de batidas. Né? Essa é a primeira batida, 1. E meço o valor da tensão depois que a barra caiu. Meço em volts também. Sei lá, 14 volts. Tá? Não estou colocando incerteza, isso aqui é só um exemplo em linhas gerais. A nossa falou, deixo a barra bater a segunda vez, a tensão deve estar perto de 14, né? Porque, como eu falei, assim, você vai levar um tempo para anotar esses valores, né? Olhar lá no voltímetro, tá, agora é 14, anota aí 14, agora eu vou soltar a segunda vez. Aí, nesse tempo, pode ser que tenha caído para 13,9, mas vou deixar no 14 lá. Aí eu deixo bater a segunda vez, a tensão cai. Tem que cair exponencialmente, né? Eu não sei fazer exponencial de cabeça aqui, não. Vamos supor que seja 10, tá? Por que vai cair exponencialmente? Porque o valor da tensão final, não, valor da tensão final, num certo instante de tempo T, vai ser o valor da tensão inicial, não, no instante de tempo zero, vezes a exponencial de menos 1 sobre RC, na equação que a gente achou antes, vezes T. E aí eu vou fazendo isso N vezes. Né? Aqui eu vou colocar um 9,9, então, só para falar, ó, demorei aqui, tomei um café entre essa medida e outra, a tensão caiu para 9,9 volts, não é mais 10, mas não tem importância. Medi esse valor aqui e aí achei aqui, sei lá, 7. Né? E aí vou medindo isso aqui algumas vezes até cansar. Até cansar mesmo, né? Porque o negócio cai exponencialmente, aí assim, você pode ir até o infinito, que ainda tem um pouquinho. Na prática, assim, você fica limitado pela precisão do seu voltímetro. Não? Bom, isso é um jeito de eu medir TC. Tá? Vou falar mais, vou detalhar mais como isso. Tá? Como vocês viram no vídeo, o experimento é feito para duas barras diferentes, barra 1 e barra 2. Né? Elas têm um comprimento diferente, vou dar para vocês os comprimentos, né? E vou dar também a... Eu não lembro das cores das barras, a barra 1 e a barra 2, eu não sei, não. Não sei se são as mesmas aqui. Bom, deixa isso para lá. Tá? Vou dar para vocês também o valor da capacitância e o valor da resistência. Por que eu estava pensando? Deixa eu explicar aqui por que eu estou pensando na cor da barra. Porque eu gostaria que vocês tentassem identificar qual é o metal de cada barra a partir do valor da velocidade, mas você precisa de outras pistas, né? Porque os valores de velocidade são muito parecidos. Em uma outra pista legal seria a cor da barra. Né? Por exemplo, latão é uma cor meio um laranja amarelado, né? Aço é um cinza, um prateado, né? Alumínio também é prateado. Aí eu preciso usar mais uma terceira pista, que pode ser a densidade da barra. Você segura ela na mão assim, aí você vê, não, é muito levinha. O aço é mais denso, então é mais pesado. Então, muito levinha deve ser alumínio. Então, essas coisas, se algum de vocês aí quer fazer engenharia, está fazendo engenharia, né? E são ou física, ou materiais, ou química, o que quer que seja. Conhecer materiais é importante, né? Saber as cores, densidades, mais ou menos, para você identificar o que é o que. Bom, mas vamos lá. Como que a partir desses dados aqui eu determino o valor do tempo de contato desse tempo T aqui? Para uma medida só, eu já podia usar essa equação direto, né? Mas um jeito melhor é eu fazer a medida várias vezes. Né? Na tabela que eu vou dar para vocês aqui, eu acho que tem, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acho que 10 medidas. Bom, vocês vão ver depois. Como que eu posso fazer? Vamos fazer um gráfico. Tem duas maneiras diferentes de fazer. Lembra, o que eu quero obter é o tempo de contato. Né? Então, para obter o tempo de contato da barra com a base, tempo de contato TC, tem duas maneiras.
procedimento, acho que é o mesmo procedimento que no roteiro ele chama de 1. É fazer o seguinte, eu vou usar direto essa equação aqui e faço um gráfico em que eu vou colocar no eixo Y do gráfico, eu vou colocar o valor, no eixo vertical, vou colocar o valor de VF. E no eixo X, eu coloco o valor do VI. Então, aquela equação que está lá em cima, eu vou repetir ela aqui embaixo, VF é igual a VI, né, vezes a exponencial de menos 1 sobre RC vezes T. Né? Para cada par de valores VF e VI, né, eu vou ter um tempo de contato diferente. Então, vou colocar aqui TC. Tá? Essa equação vale para cada um desses pares de contato aqui. Em um TC, a tensão caiu de 20 sobre 14. Em outro tempo TC, no mesmo tempo TC, né, supostamente vai ser sempre o mesmo tempo, a tensão que inicialmente era 14 caiu para 10. No mesmo tempo TC, se a tensão inicial era 9,9, ela caiu para 7, assim por diante. Então, eu estou fazendo um gráfico, esse procedimento único, eu vou colocar isso aqui no eixo Y do gráfico, isso aqui vai ser no eixo X, e essa equação está me falando que o que está no eixo Y é o que está no eixo X, vezes essa coisa aqui, que é uma constante. Não? Uma constante que eu vou chamar de quê? Eu chamo de A. Isso aqui é a constante que eu estou chamando de A. É constante mesmo? É, né? Assim, ó, resistência é constante, a capacitância é constante e o tempo de contato é sempre o mesmo. Então, essa constante A, que vai ser a inclinação desse gráfico, esse gráfico deve dar uma reta, né? O que está no eixo Y é o que está no eixo X, vezes uma constante. Então, esse A aqui é igual... na verdade, tem esse A é menos 1 sobre RC vezes o TC. Então, eu faço o gráfico, né? Vou espremer esse gráfico aqui. Faço o gráfico em que aqui está o VF, aqui está o VI, né? BF é o eixo Y, VI é o eixo X. Eu espero que os meus pontos caiam em uma reta, mas essa reta tem inclinação negativa, né? A resistência é positiva, a capacitância é positiva, o tempo de contato também é um número positivo, então o A, a inclinação da minha reta, é negativa. Eu espero ter uma reta assim, a tensão inicial era 20, não, a final é 14. Ah, mas vai ser uma reta assim. VI era 20 e VI é 20, está aqui, ó, 20, no meu exemplo. E o VF é 14, esse ponto aqui é 14. Aí, o novo VI é 14, então 14 está por aqui, e o novo VF é 10, está aqui por baixo. Né? Então, deve dar uma coisa assim, ó, uma reta que passa pela origem, né? Porque nessa equação aqui, essa equação da reta tem um mais zero aqui. Ajusto a melhor reta que passa por esses pontos experimentais, a inclinação é o valor de A. O valor dessa constante que eu chamei de A, que é menos 1 sobre RC vezes TC. Né? Acho que eu fiz... Bom, pensamos. Então, esse é o procedimento 1. Ah, gente, não, eu estou errando aqui, né? Eu já vi o que eu errei aqui. A inclinação é exponencial toda. Está errado. Desculpem. Tá vendo, Bruno? Quase que eu falo, quase que eu deixo passar um outro erro aqui. Ó. O que está multiplicando o VI é a exponencial toda. Tá? Gente, vocês têm que me corrigir quando eu falar uma coisa errada. A exponencial menos 1 sobre RC vezes o TC é que é o valor da inclinação. O que eu estava achando estranho, que eu percebi o erro, falei, essa reta deu inclinação positiva. Sim, essa exponencial aqui é um número positivo. O que eu quero é o TC. Então, depois de achar a melhor reta pelos pontos experimentais, eu acho o valor dessa inclinação, que é exponencial
dessa constante negativa vezes TC, aí eu tenho que achar o TC mesmo. Não é só tirar o logaritmo natural de A, né? O TC vai ser igual a menos RC logaritmo natural da exponencial. Logaritmo natural do A. Se eu tiro o logaritmo natural aqui, dá o logaritmo natural disso aqui, então vai ter o logaritmo natural de A dá menos 1 sobre RC vezes TC, não? Passo o RC para o lado de lá, multiplicando menos RC, dá isso aqui, está certo, é isso aqui mesmo. Agora está certo, tá? Apaguem o que eu falei antes. Tá? A inclinação é exponencial. Tá? O valor do TC, que é o que eu estou querendo, é menos RC vezes o logaritmo natural da inclinação dessa reta, a reta da inclinação positiva. Esse é um jeito de obter. Tem um outro jeito, um outro procedimento possível, que no roteiro ele chama de procedimento 2, que é fazer um gráfico direto, usando o número de batidas. Não? Deixa eu copiar minha tabela de novo, daqui. Ó. Será que eu consigo copiar essa tabela só? Eu quero copiar a tabela inteira. Acho que vai dar certo. Vou copiar a tabela aqui, que eu vou fazer um outro gráfico, mas vou fazer um gráfico diferente. Esse é um exemplo, não é o mesmo exemplo de antes. Não? A equação, vou escrever ela de novo. A equação que me relaciona a tensão final num certo tempo t, né, com a tensão inicial, é VI vezes a exponencial de menos 1 sobre RC. Não? Agora, eu quero num tempo t qualquer. Tá? Então, isso aqui é o VI inicial, vai ser o V0, a tensão no tempo t igual a zero, e no lugar do tempo t aqui, eu vou colocar n vezes TC. Tá? O meu tempo t vai ser, a partir do instante tempo zero, o número de vezes que a barra ficou em contato com a base, o número de vezes em que a barra ficou descarregando. Cada uma delas ela ficou um tempo TC. Não? Então, esse N aqui é o número de batidas que a barra deu. E aí eu faço um gráfico em que eu vou colocar no eixo Y o valor da tensão final, então vou precisar só desses valores aqui. Não? No eixo X, eu vou colocar o valor de N, esse valor aqui. Então, eu tenho uma equação que isso aqui está no eixo Y, não? E isso aqui está no eixo X. O que está no eixo Y é uma constante vezes a exponencial que envolve x. Então, o meu gráfico agora vai dar uma exponencial. Se eu fizer esse gráfico aqui, de V final em função de n, para n igual a zero, eu vou ter aqui o valor da tensão inicial, V0. No meu exemplo, seria esse 20 aqui, né? V0 seria o 20. E aí, os próximos pontos, para n igual a 1 é 14. Então, para n igual a 1, nesse meu exemplo aqui, dá 14. Vou deixar aqui V0, que é igual a 20. Né? V0, que é igual a 20. Nesse exemplo, tá? Depois vai ser 14. 14 está parecendo 19, mas é 14. Isso aqui é 14. Para n igual a 1, ponto está aqui. Para n igual a 2, dá 10. Então, sei lá, está por aqui assim. Os seus pontos devem cair numa exponencial decrescente. Ajustando a exponencial, ajusto uma curva exponencial aqui, y igual a y0 vezes exponencial de menos constante, sei lá, a vezes x, vezes o que está no eixo x. Eu tiro o valor dessa constante de decaimento, uma exponencial decrescente, né? Esse A aqui, eu já coloquei o sinal de menos ali, tá? Esse A deve ser TC sobre RC. Eu sei o valor da resistência, vou dar para você, sei o valor da capacitância. Né? Do ajuste, eu acho esse valor do argumento da exponencial decrescente, eu determino TC. Então, essa é uma outra maneira de fazer. Não? Vocês podem escolher a maneira que vocês acharem melhor, ou procedimento 1 ou procedimento 2. Procedimento 2, já viram que tem uma fonte de erro aqui, que
tem uma queda de tensão aqui, nesse exemplo aqui, ó, aqui era 10, e aí eu esperei um tempo, passou um tempo aqui em que a tensão caiu do 10 para 7. Então, vai dar um degrauzinho nessa exponencial, né? Um ponto aqui está um pouco mais para baixo do que ele deveria ser. É essa descarga do capacitor que a gente não controla através do isolamento dele, né? Mas, paciência. Bom, antes de dar os dados, deixa eu resumir. Precisa completar o raciocínio, né? Depois de achar TC, mas é a coisa trivial, né? Encontrado o tempo de contato TC com a respectiva incerteza, mais ou menos delta TC, para as duas barras, vou dar os dados para vocês para duas barras de metais diferentes. As duas barras, então, você vai determinar as velocidades. As velocidades do som em cada barra. O V1 na barra 1, a velocidade vai ser V1, né, que vai ser igual a 2 vezes o comprimento da barra 1 dividido pelo TC lá da barra 1, e na barra 2 vai ser 2 vezes o comprimento da barra 2 dividido pelo tempo de contato na barra 2, que é só achar na barra 2. Claro que eu quero achar também as incertezas, né? Eu quero que vocês achem as incertezas nas velocidades V1 e V2. A incerteza no tempo você vai obter do gráfico, a incerteza no comprimento da barra eu vou passar para vocês. Então, deixa eu parar de enrolar e dar para vocês os valores. Não, vou querer que vocês achem V1, não, mais ou menos o delta V1, o V2 mais ou menos o delta V2. Vou parar de enrolar e dar para vocês os dados experimentais, que é o que vocês estão querendo no final das contas, né? Como sempre, eu vou mostrar esses dados aqui, mas vou também, imediatamente, na hora que acabar a aula, eu disponibilizo essa tabela de dados no Moodle, tá? Então, vocês não precisam desesperar aí, copiar a tabela, não. Disponibilizo essa tabela de dados aqui no Moodle e disponibilizo também a cópia do que eu escrevi aqui e o vídeo. Sem editar o vídeo para eu apagar aquela coisa que eu falei errado lá, mas eu corrigi a tempo. Se tiver mais alguma coisa errada, faça igual o Bruno fez aí antes. Me avisa, professor, você falou uma coisa errada. Aí eu posso editar o vídeo ou corrigir depois. Para a barra 1, o comprimento dela é 1,35 metros, mais ou menos 0,01 metros. Esses são os valores de tensão. Tensão inicial, né? O V0 dela era 16 volts. Depois da primeira batida, caiu para 14,1. Né? Olha aqui, ó. Na segunda batida, a tensão inicial era 14,0. Quem estava fazendo o experimento demorou um pouquinho aqui, a tensão caiu de 14,1 para 14,0. Aí vai para 12,4 e aí vai assim por diante. Na verdade, aqui parece que tem uma fugazinha ruim, né? Porque a tensão inicial aqui é sempre um pouquinho menor do que a tensão final da medida anterior, né? É claro que o N está implícito aqui, né? Esse aqui é os valores de N, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que vocês sabem contar, mas é porque eu queria contar quantas batidas foi dados aqui. É 10, no caso das duas barras. A segunda barra é um pouco menor, 1,20 mais ou menos 0,1 metro. E aqui são os valores. Comecei com a tensão um pouco mais baixa, 13,5, mas ela vai caindo. Assim, tem que fazer o gráfico para ver se a queda é exponencialmente mesmo. Está faltando dar para vocês os valores da capacitância, né, e da resistência. Professor, Oi, pode falar. Na tabela de dados da barra 1, eu poderia ignorar a 10ª batida? Porque ele vai de 5 para 3,8 sem bater. Na barra 1? Na 10ª barra. Vai de 3,8 para 3,4. Porque assim, antes disso estava 5,0, então decaiu muito. Eu percebi. Pode, mas aí você me fala isso, tá? No relatório você fala assim, olha, vou ignorar o último ponto, porque houve uma queda de tensão pronunciada aqui. Olha só, se você estiver fazendo, se você estiver obtendo o TC pelo procedimento 1, não importa muito essa diferença, não, né? Porque lá você vai usar os dois valores, esse e esse. Você
automaticamente corrige isso. Para cada par de valores, né, você está determinando um TC. Mas se você estiver usando o procedimento 2, você tem toda a razão. Joga fora esse ponto aqui e justifica. Olha, não vou considerar o ponto para a batida 10, porque houve uma queda de tensão significativa entre a batida 9 e a batida 10, algo desse tipo. Bem observado. Beleza, obrigado. Tá. Olha, para as duas medidas, para as duas barras, né, a capacitância é 80, mais ou menos 2 microfarad. Eu sei que todo mundo sabe o que é micro, mas eu vou falar mesmo que eu sou chato. Micro corresponde a 10 a menos 6. Né? Então, isso é 10 a menos 6 farad. Farad é a unidade de capacitância no Sistema Internacional de Unidades. E a resistência para as duas barras é 47, mais ou menos 5 ohms. Eu acho que isso aí é tudo que vocês precisam. Tá? Então, pegar esses dados, fazer os gráficos, analisar, né, fazer o relatório do jeito usual. Eu corrigi o primeiro relatório já conforme prometido. Acho que no domingo eu já tinha corrigido ele, colocado lá. Tinha prometido corrigir até a segunda. Né? O relatório 2 ainda nem olhei, vocês entregaram lá, mas prometo corrigir na segunda-feira. Eu não vou conseguir corrigir nesse fim de semana, em outros compromissos. Nem todo fim de semana é um fim de semana de trabalho. Mas eu prometo, na segunda-feira, eu corrijo ele para vocês terem mais um feedback, né, de que eu valorizo dentro do relatório, o que eu não valorizo. Cada professor tem as suas manias, né? Vocês sabem disso, vocês já estão há muito tempo aí nessa carreira de estudante, você sabe que cada professor tem as suas manias. É claro que eu acho que as minhas manias são as corretas e que eu estou ensinando as coisas certas para vocês. Mas não tem certo ou errado, não. Principalmente nessa coisa de fazer relatório, tem umas coisas fundamentais. Assim, um relatório tem que ter um título, tem que ter um objetivo, tem que ter uma descrição do que você fez, tem que ter resultados e tem que ter uma análise desse resultado. Isso aí ninguém vai discutir. Agora, eu sei que tem professores que são bem paranoicos mesmo, falam assim, não, corrente elétrica você tem que indicar com um I maiúsculo, e o outro acha que não, é com um I minúsculo, e aí te tira pontos para isso. Isso aconteceu comigo na minha vida de estudante já. Escrevi corrente elétrica aí com um I minúsculo, e o professor lá na época, muito tempo atrás, me tirou um ponto. Eu falei, professor, por que você tirou um ponto? Porque corrente elétrica escreve com I maiúsculo, não com I minúsculo. Peraí. A corrente é minha, eu escrevo do jeito que eu quiser. Então, fora essas coisas, eu acho que eu não tenho nenhuma mania absurda dessas, não. Mas se eu tiver, vocês podem falar, professor, você está com frescura aí, está tirando ponto de umas coisas que não tem sentido. Tá? Eu aceito críticas sem nenhum problema. Tá? Mas, bom, o primeiro relatório já está lá para vocês verem, né? O segundo está lá no final do dia, na segunda-feira. Então, vocês podem processar esses dados aí, fazer o relatório e não deixa de fazer alguns comentários, pode colocar na conclusão, né, assim, o valor de velocidade que vocês encontraram está dentro do esperado? Esse é um comentário interessante. Se der alguma coisa da ordem de quilômetros por segundo, no roteiro tem uma tabela lá no começo dando o valor de velocidade para alguns metais mais comuns. Então, vocês podem comparar o valor que vocês obtiveram com o valor lá e falar, sim, são valores dentro dessa ordem aqui. Se vocês acharem um valor de metros por segundo para a velocidade do som no metal, tem algo errado, né? Volta e rever suas contas. Uma outra coisa que é interessante, eu comentei durante a aula, né? Será que é possível identificar o material que a barra é feita, o metal que a barra é feita, pelo valor da velocidade? Talvez. Eu acho que vai ser um pouco difícil, porque é a única informação que a gente tem, né? A gente não sabe a cor da barra, a densidade da barra, o peso dela, o jeitão dela, né? Barra de cobre, por exemplo, né? Se é uma cor, um alaranjado escuro, e em geral está oxidado, ela vai ficando mais preto, cobre oxida muito fácil. Como a gente não tem essas informações, a única informação que a gente tem é a velocidade, então é um chute meio longe, mas você pode falar isso. Olha, pelo valor da velocidade, está próximo da velocidade do som em blá, 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 né? Então isso aqui deve ser, o material dessa barra deve ser, sei lá, aço, alumínio, latão. Então. Tem umas coisas que a velocidade é essencial. A precisão desse experimento aí é razoável. Acho que vocês conseguem medir a velocidade com a precisão de, sei lá, 0,1 km por segundo. Estou chutando, tá? Eu acho que a incerteza deve dar algo dessa ordem.
E tem metais que a velocidade é 3 km por segundo, tem outros que é 5 km por segundo. Então, aí, dentro da precisão do experimento, dá para você separar um do outro. Tá? Gente, já falei demais, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, se todo mundo está em silêncio é porque está tudo bem, né? Ou então está todo mundo dormindo, não sei. Mas, legal. Legal. Obrigado, Gustavo. Eu vou, então, terminar a aula aqui. Vou disponibilizar os dados imediatamente lá na página do Moodle, se o Moodle estiver funcionando, e coloco o PDF das coisas que eu escrevi aqui na tela, né? Também lá no Moodle, e o vídeo dessa aula assim que ele for convertido. Ok, então, gente? Um bom final de tarde para vocês, bom trabalho aí, né? E qualquer dúvida, me mandem uma mensagem. Se não, a gente se encontra aqui no mesmo local na quinta-feira que vem. Até mais. Até mais, professor. Obrigado pela aula. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção, gente. Valeu, professor. Bom final de Obrigado pela semana. aula aí. Para vocês também.